Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Clara Zottino e hoje eu vim para mostrar para vocês finalmente os 10 melhores livros que eu li em 2018. Ficou uma lista bem variada, 2018 foi um ano muito legal de leituras e também foi um ano atípico porque eu comecei a fazer letras, então 4 dos meus livros favoritos são livros que eu li por conta da faculdade. Aí a gente vai ter uma biografia e aí alguns livros que eu já fiz vídeos sobre eles aqui pro canal, então eu vou mostrar e vocês vão poder conferir um comentário maior sobre eles depois. O primeiro livro que eu queria mostrar é o Frida, a biografia da Hayden Herrera. A Hayden Herrera ela é uma crítica de arte, então aqui a gente vai ter não só um apanhado muito bem pesquisado sobre a vida da Frida, mas também uma análise artística muito aprofundada das obras dela, o que é muito interessante de acompanhar. Aqui a gente vai desvendar um pouco de quem foi a Frida, né? Acho que não dá pra desvendar tudo, mas a Hayden Herrera com certeza fez um ótimo trabalho mostrando, através de várias e várias entrevistas, o magnetismo dela, o tanto que ela era sedutora, o relacionamento com o Diego, que era um relacionamento ultra abusivo, eu acho que infelizmente ela nunca soube disso, e o relacionamento com o Trotsky, o caso que ela teve com ele, né, que foi uma coisa que eu fiquei assim, que eu não sabia disso, eu fiquei chocada. Olha o tanto de marcação que tem. Uma das passagens com certeza que vão ficar marcadas pra mim pra sempre é a passagem que descreve em detalhes o que aconteceu com a Frida depois do acidente, e ela não poupa o leitor porque ela realmente vai colocar ali como o estado do corpo da Frida depois daquilo, e é muito louco pensar que ela só quis realmente pintar porque ela tava acamada, né, e ela tava se sentindo extremamente entediada, e aí ela se interessou pela pintura, pelas cores, enfim. Então, Calhamaço que vale muito a pena ler. No final eu chorei horrores, porque não tem como você acompanhar tantas páginas da vida de alguém e no final, assim, quando a pessoa morre, você sabe que ela vai morrer porque é uma biografia, mas quando a pessoa morre, você sente como se alguém que você conheceu de verdade, porque você conheceu lendo a obra, né? Você sente como se alguém que você conheceu tivesse morrido, é como perder alguém muito próximo, assim. Então é uma experiência muito louca pra mim sempre ler biografia, e com certeza foi uma das melhores leituras de 2018. Em seguida eu vou falar de alguns livros que eu li pra faculdade e que eu sou muito grata a letras, porque talvez eu demorasse muito mais tempo pra ter contato com essas obras se não fosse por conta da graduação. E aqui eu tenho o Édipo Rei do Sófocles. Essa edição é muito legal, foi meu professor que recomendou. Essa edição ela tem tradução e estudo crítico do Donald Schuller, que ele é especialista em grego. Ele lecionou língua e literatura grega e ele vai trazer uma análise muito bem feita, muito completa. Ele vai destrinchar realmente cada pedacinho da obra. Então se você acha que você sabe alguma coisa sobre essa obra, mas ainda não leu, leia. É aquela coisa perfeita de quando a gente diz que spoilers quando se trata de um clássico não querem dizer muita coisa. Porque todo mundo sabe que o Édipo mata o pai e desposa a mãe, que é a Jocasta, mas o modo como é construído é algo que você precisa conferir para realmente entender a obra. E é algo que me impressionou bastante no momento do reconhecimento, no momento em que as peças vão todas se encaixando, no momento em que a Jocasta faz o que faz, que eu não vou dizer o que é, né, vai que vocês não leram. Meu coração, ele começou a bater forte demais, assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, isso que é literatura, né? Isso que a literatura é capaz de fazer você ter reações físicas. E é um livro que dá pra falar tanta coisa a respeito, dá pra estudar tanto. A gente estudou pra caramba em aula, e mesmo assim eu acho que a gente ainda pode estudar muito. Eu tenho várias marcações aqui. É uma peça que realmente, uma tragédia, né, que realmente se tornou uma das minhas favoritas e que precisa ser lida por vocês. Vocês precisam conhecer essa história. Não fiquem só com o que vocês acham que sabem sobre, porque ler isso aqui é uma experiência extraordinária. Em seguida, eu trouxe de novo tragédias do Shakespeare, e essa aqui é a Lady Macbeth, que é a personagem mais complexa, uma das mais complexas que eu li em 2018. A gente vai ter aqui o Macbeth, que é o general do exército do rei, e ele recebe a profecia de que ele será o próximo rei. E ele não sabe lidar com essa profecia. Para início de conversa, ele quer ser o rei logo. O que ele vai fazer? Ele vai, juntamente com a mulher, planejar e executar
o rei, né, o atual rei, para que os dois possam se tornar rei e rainha. E a degradação, a desintegração moral e mental dos dois mesmo é uma coisa brilhante. O Shakespeare realmente... Eu não sei quem foi que disse que tudo já está em Shakespeare, né? E a gente é obrigada a concordar com isso, porque, gente do céu, é uma loucura de ler. A Lady Macbeth foi minha personagem favorita porque ela é muito complexa. E ela tem camadas, e é uma personagem que ela te fascina. Ela faz coisas absurdas, mas ela te fascina de um jeito que você não consegue parar de ler a respeito. Outro livro que eu li pra faculdade e que se tornou talvez um favorito da vida é o As Horas, do Michael Cunningham. Aqui a gente tem 3 personagens divididas por épocas diferentes, mas todas são ligadas pelo romance Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. A gente vai ter a Virginia Woolf, a Laura Brown e a Clarissa Vaughan. A Laura vai estar em 1951, no momento pós-Segunda Guerra. A Virginia vai estar em 1923, no período pós-Primeira Guerra. E a Clarissa, ela vai viver nos anos 90, no período da epidemia da AIDS. Ela vai ter um amigo que tem a doença, que é o Richard. E é brilhante o modo como o Michael Cunningham vai interligar essas personagens. Não só por conta do romance, mas por conta de coisas que elas sentem. Você percebe que as 3, como muitas pessoas na vida, como todos nós talvez, interpretam papéis. E esses papéis são algo que elas não conseguem conceber, elas não conseguem lidar em diversos momentos. E outra coisa que vai unir as 3 é o modo como elas lidam com as horas. Porque viver é enfrentar as horas, a gente vai descobrir aqui. E ele é um romance que ele vai tratar muito da morte, mas como a maioria dos romances que tratam de morte, ele vai falar especialmente sobre a vida. Então, eu não sei como dizer o tanto que é brilhante, o tanto que vocês precisam ler. Eu ainda não li Mrs. Dalloway, aliás, eu não li nenhuma obra de ficção da Virginia Woolf, só alguns trechos. Eu acho que depois que eu ler Mrs. Dalloway, a gente vai ter aqui uma conversa diferente, porque eu quero muito reler esse livro. É um livro que você lê devagar assim, sabe? Você lê ele de uma forma mais lenta, aproveitando cada palavra e o modo como o Cunningham vai esculpir essa história. Ele é um verdadeiro artista de palavras, assim, impressionante. E aí o último livro que eu li pra faculdade, que tá aqui nessa lista, muitas marcações e tenho muitas anotações aqui, eu conversei demais com esse livro, é o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. E aqui a gente vai ter o Pip, que é um garotinho que a gente vai acompanhar desde a infância até a vida adulta. O Pip, ele é muito pobre, mas em determinado momento da juventude ele recebe as grandes esperanças. Ele recebe uma fortuna de um benfeitor misterioso. E é uma história que fala muito sobre injustiça e fala muito sobre infância. A infância é o grande tema. E o modo como as coisas que acontecem na nossa infância, elas vão refletir na nossa vida adulta. Tudo que acontece na infância do Pip traz consequências no futuro. E a obra é muito amarradinha. O Dickens tinha um talento absurdo. Ele vai conseguir, de forma muito madura, trazer vários personagens peculiares que você se apaixona, que você ama, que você odeia. O Pip, principalmente, ele que vai narrar a história, né? E ele é um protagonista que você ama e depois você odeia muito. E isso é muito legal, assim. Eu acho que essa ambiguidade é o que faz a literatura ser incrível. Foi um livro que eu amei estudar, que eu amei pesquisar sobre, que eu amei ver o contexto histórico. E ele vai ser um livro sempre muito especial pra mim, porque foi o primeiro seminário, assim, nos moldes mais tradicionais que eu fiz pra faculdade. E eu fiquei muito nervosa na apresentação, mas a gente foi muito bem e isso me deixou muito orgulhosa, porque realmente é uma obra que merece ser aprofundada, ser estudada e tudo mais. Eu não vou ficar falando muito sobre os próximos livros que eu vou mostrar, porque todos têm vídeo no canal. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrições para que vocês possam conferir. Eu tenho Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart, que é um livro de poemas, e são poemas muito engajados, poemas de ordem social, poemas que vão falar de coisas muito, muito brasileiras e muito próximas de casa, e que a gente precisa olhar, e ele vai fazer com que a gente pense em coisas que aparentemente são banais, que não são
tocadas na poesia, mas que precisam ser vistas. É um livro que a gente precisa ler, especialmente nesse momento. É um livro que me trouxe muita esperança no momento que eu precisava de mais disso. E é uma literatura de resistência mesmo, é um livro muito engajado e que vocês precisam conferir. E ele é um livro super acessível também, eu sei que as pessoas têm medo de poesia, e esse é um livro que você vai entender, vai por mim. A próxima leitura maravilhosa de 2018 foi esse quadrinho, A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Eu quis distribuir esse livro em 2018 para todas as pessoas que eu conheço. Aqui a autora, que é a Liv Stromkist, desculpa, ela vai desconstruir os mitos, vai jogar por terra, né, esses mitos, esses tabus sobre a genitália feminina. E aqui ela vai falar sobre o quanto que os estudos foram mal feitos ao longo dos anos e toda a construção social que fez com que as coisas se tornassem o que elas são hoje. Vai falar sobre menstruação, sobre gênero, sobre identidade sexual, sobre misoginia, sobre machismo. E é um livro assim que eu queria realmente que as pessoas lessem e conhecessem, porque ela vai tratar de maneira muito didática e muito engraçada, hilária em diversos momentos. Ela vai realmente rir da cara dos homens que falaram bosta sobre a genitália feminina ao longo dos anos aí. E é muito divertido de acompanhar e ao mesmo tempo te dá muita revolta, porque você percebe o quanto o estudo da genitália feminina foi negligenciado e o quanto a genitália masculina foi estudada pra caramba e a genitália feminina era vista como algo inferior. Em seguida a gente vai para os 3 livros favoritíssimos do ano, os melhores pra mim, que foram o Night, do Elie Wiesel. O Elie Wiesel, ele foi um sobrevivente do Holocausto e um grande ativista pelos direitos humanos. Não à toa ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Essa edição vai contar com o discurso de aceitação dele do prêmio. E aqui ele vai contar o que ele passou nos campos de concentração junto com o pai dele, o modo como ele foi separado da mãe e das irmãs, e ele sabia que a mãe dele e a irmãzinha menor estavam indo para a morte. E é muito forte de ler, mas é uma leitura extremamente necessária. Eu tenho um vídeo sobre ele que eu adorei fazer e eu acho que vocês devem conferir. Foi uma leitura muito poderosa pra mim, uma leitura que me fez chorar, que me fez repensar muitas coisas. É um livro que vai fazer você pensar sobre o modo como, no final, assim, quando o sofrimento é tanto, a fome é que ganha. Você não se sente mais você mesmo, você nem raciocina direito, você só pensa em comer, em beber e em sobreviver. O instinto de sobrevivência é uma coisa que você vai ter uma visão muito diferente depois da leitura desse livro. Necessário, simplesmente um livro necessário. E aí, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, que foi minha autora favorita do ano. Eu amei conhecer a Marta Batalha em 2018. Aqui a gente tem uma dona de casa dos anos 40 que quer mais do que ser uma dona de casa dos anos 40 e ela é vista como esquisita por todo mundo. Ela é podada pelas pessoas, as pessoas não entendem essa vontade dela de ser mais. E é um livro muito engraçado, mas que vai criticar a sociedade. E o modo como ela constrói essa narrativa é incrível, porque a gente vai entrar em contato com os personagens mais secundários, vai saber o que eles pensam e qual a bagagem que eles tiveram para se tornar o que se tornaram. Eu vou deixar o meu vídeo, vou deixar aqui no card o meu vídeo para que vocês vejam, porque lá eu dou um panorama maior sobre a obra. Mas foi realmente incrível, eu amei conhecer a autora, amei entrar em contato com esse tipo de narrativa. E por último, eu não poderia jamais deixar de falar de Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, porque eu fiz amigos por causa desse livro em 2018. Muitos amigos meus da faculdade, e a gente se aproximou por conta desse livro. E foi uma leitura repleta de sensações. Eu tenho um vídeo sobre ele também, que é um vídeo que eu amei fazer. E é uma leitura que vai te transportar para um outro lugar, assim, de uma maneira muito forte. Tem uma atmosfera muito bem construída aqui. E eu jamais vou esquecer a mensagem do pai do Hélio para ele.
eu jamais vou esquecer. Então essas foram as minhas melhores leituras. Vamos conversar nos comentários, me digam se vocês já leram esses livros, se gostaram. Me digam também quais foram as melhores leituras de 2018 para vocês. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, compra pelo meu link da Amazon, que isso me ajuda bastante. Joinha, por favor, para ajudar a divulgar o vídeo, compartilha por aí. E um beijo, até o próximo vídeo.